gravando, ele estava conectado e está gravando. Está gravando. Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Miguel Ramos, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, saúdo o nosso procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon, minha saudação também ao doutor João Lúcio da Costa, que participará do primeiro julgamento de nossa sessão de hoje, fazendo sustentação oral, e minha saudação ao doutor Rogério Vargas, nosso secretário da área judiciária e secretário da sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação especial à nossa assistência. O que houve aqui? Eu acho que congelou a imagem do advogado ali, né? E a minha também aqui. Ah, não, está lá. Doutor João Lúcio. Não sei o que tinha havido uma troca de tela aqui, coisas da internet. Bem, colegas, o primeiro processo da pauta é um recurso interposto por Geuci Maria Unzer contra a decisão do juiz eleitoral da 150ª zona de Capão da Canoa, que indeferiu petição de reconhecimento de sua filiação partidária ao PT de Xangri-Lá. A relatoria deste processo é do eminente desembargador Gustavo Diefenteller. Haverá sustentação oral por parte do doutor João Lúcio da Costa. Consulte se o doutor João Lúcio dispensa o relatório. E se dispensar, já está com a palavra, doutor João Lúcio. O senhor está com o microfone desligado, doutor João. Relatório dispensado. Muito obrigado pelo alerta, doutor. Pois não. O senhor está com a palavra, doutor. Eminente presidente, doutor André Vilarinho, eminente relator, Gustavo Alberto Anfeller, demais desembargadores, senhor procurador regional eleitoral, doutor Fábio Venzon, colegas serventuários, ao público que nos assiste. Inicialmente, é um prazer tornar essa corte, encontrar vossas excelências nessas discussões que travamos. Queria manifestar, em nome da nossa equipe, os pêsames pelo falecimento recente do doutor Marco Antônio Barbosa, ex-presidente desta corte, e registrar nossa alegria, contentamento pela importante realização do evento que o tribunal fez para partidos, advogados e público em geral para registro de candidatura. Foi um evento maravilhoso, muito útil a todos e todas que militam nessa área. Não poderia me furtar de ofertar, de reconhecer o trabalho do tribunal e dos seus dirigentes servidores. No caso em tela, a recorrente requereu em juízo de primeiro grau 2 pedidos. Primeiro, que fosse emitido declaração da condição de filiado e, igualmente, que fosse seu nome incluído no sistema Filiweb. Demarcar que a sentença exarada pela digna magistrada de primeiro grau enfrentou o primeiro dos pedidos, realizando a denegação da inclusão do nome no sistema Filia, mas deixa de apreciar o pedido da inclusão da declaração da condição de filiado. Cabe marcar que, no caso em tela, haveria prontas condições
de a magistrada apreciar da súplica formulada. Eis que os documentos acostados ao processo distam de prova unilateral, né, o sistema de filiação do Partido dos Trabalhadores, numerosas atas de reunião no livro próprio, aberto pelo juízo eleitoral, publicações em redes sociais, notadamente no grupo de mulheres do PT de Xangri-Lá, e ainda que se saiba que esta é um elemento probatório algo frágil, considerada a jurisprudência, corroboram esses documentos públicos produzidos de maneira não unilateral, declaração do presidente da agremiação local reconhecendo a desídia do partido. A douta magistrada, na mesma senda trilhada pelo parecer exarado pelo doutor Fábio Venzon, representante da Procuradoria, suscita a questão da preclusão, né? Eis que o pedido de inclusão em lista especial de filiados haveria de ter sido formulado até uma determinada data. No entanto, cumpre marcar que, no presente feito, eram dois os pedidos. O da inclusão propriamente dito, subsidiariamente, alternativamente, o pedido de declaração da condição de filiado. Obviamente que não se desconhece os trâmites do tribunal, não se desconhece a resolução que organiza o procedimento. Agora, com a devida vênia e entendimento diverso, tem a recorrente que a organização administrativa do processo eleitoral não pode lhe afastar a pretensão da emissão de uma declaração da condição de filiado. E se ajunta que tal declaração tem a utilidade, inclusive, de diminuir o assoberbamento com que se encontram os servidoras da Justiça Eleitoral. Agora, nesse período, nós teremos, segundo me consta, cerca de 30 mil candidatos e candidatas. Os serventuários, os magistrados de primeiro grau, obviamente, estarão assoberbados de trabalho. A emissão desta declaração, à luz dos documentos carreados, o que se fazia possível, obraria no sentido de chegar-se já ao tempo do registro com essa discussão sanada, possibilitando maior celeridade dos procedimentos. Daí que se roga a Vossas Excelências se dignem a dar pela reforma da sentença de primeiro grau, acolher a pretensão de procedência da inicial. Seria isso, Excelências, agradecendo a atenção e tentando aprender um pouco com esta forma nova de fazer sustentações. Eu busquei um pouco, inclusive, me limitar, porque sei do cansativo que é para todos nós, em especial para Vossas Excelências, esses processos por via não presencial. Muito obrigado, mais uma vez, um prazer estar junto a essa Corte Eleitoral. Lhe parabenizo, doutor João Lúcio, pela manifestação. Foi muito bem adaptado já ao sistema de videoconferência. Então, com a palavra, o eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente da Greve do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores, integrantes da Corte, o excelentíssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores, excelentíssimo senhor doutor João Lúcio da Costa, advogado, que se encontra na tribuna, uma saudação especial à nossa audiência. Neste caso, trata-se de recurso interposto por Gelsi Maria I, em face de sentença que deferiu o pedido de reconhecimento da filiação ao Partido dos Trabalhadores, inclusão no sistema filia. Tem uma alegação inicial de nulidade da sentença, porque ela teria apreciado e entendido extemporâneo apenas o pedido para inclusão na lista especial, mas não teria apreciado o pedido declaratório de reconhecimento da filiação.
Entendemos que não há essa nulidade, porque a sentença, apesar de sucinta, ela enfrenta o pedido de declaração da condição de filiada, alegando que o momento oportuno para a aferição pela Justiça Eleitoral dessa condição, com base em outras provas, que não a mera inclusão do sistema, é quando do registro da candidatura. Então, ela enfrenta, entende que não é um momento adequado para... Por isso, não adentrou na questão do mérito, né? Da mesma forma, entendeu que este não era o momento adequado e em relação à inclusão no sistema, que seria extemporâneo. Bom, quanto ao mérito, a Corte, já agora diversos já julgados recentes, tem entendido que esse pedido de inclusão em lista especial deveria ser feito até o dia 16 de junho, nos termos da portaria do TSE, que regula a questão. Aqui, o pedido foi feito em 13 de agosto, portanto, efetivamente, seria extemporâneo. Quanto ao pedido de declaração, a Corte também, já chegaram outros casos também aqui, em que houve pedido de declaração, né? E aqui eu cito o processo 06.015, dígito 43, em que se decidiu também que, nesse caso, a condição de filiado deve ser objeto de análise quando do registro de candidatura. Apesar de sabermos que pelo CPC, mas que se aplica subsidiariamente, inclusive, ao processo eleitoral, há interesse processual em mera declaração de direito, mas no processo eleitoral, como existe uma série de fases e que elas precisam, não podem ser atropeladas, não podem, é importante que ocorram naqueles momentos, né? Sabendo que a questão da declaração de filiado, ela tem um momento que é o momento da inclusão em lista, né? E tem um segundo momento que a Justiça Eleitoral analisa, que é, no caso do registro de candidatura, necessariamente isso vai ter que ser analisado, né? Então, o TRE tem entendido que não é possível essa mera declaração do direito quando existe um momento oportuno para isso ser analisado. Até recentemente também, em relação a uma outra questão, envolvendo condição de elegibilidade, o relator desembargador Thomson Flores, né, entendeu que também não é possível uma ação para declarar a condição de elegibilidade se o momento do registro de candidatura é o momento oportuno para essa análise. Também naquele caso se entendeu que não era possível, né? Então, dessa maneira, nós entendemos que é extemporâneo o pedido de inclusão em lista e não seria cabível agora a mera declaração, devendo isso ser postulado agora quando do registro de candidatura. Em razão disso, o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefenteler. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos demais integrantes da Corte, excelentíssimo doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, excelentíssimo doutor João Lúcio da Costa, a quem eu manifesto a minha satisfação de rever, ocupando a tribuna, desta feita de modo virtual, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, nosso secretário judiciário, estimados servidores do TRE e o meu cumprimento especial àqueles que nos assistem através do canal do TRE no YouTube. Eminente presidente e demais colegas, doutor Lúcio, o meu voto está seguindo a linha adotada por esta Corte em casos similares que têm se repetido a miúde e também, portanto, na linha do parecer do eminente procurador regional eleitoral. Eu, no meu voto, afasto a preliminar levantada de inconsistência de fundamentação, exatamente como posto pelo doutor Fábio, porque entendo que, ainda que de forma sucinta, a magistrada da zona eleitoral enfrentou os temas trazidos à decisão dela e, com propriedade, não adentrou ao mérito da questão relativa à declaração de filiação, porque, como muito bem posto pelo Dr. Fábio, e no sentido que tem sido decidido por esta Corte, tal aspecto poderá e deverá ser analisado pela instância competente, ou seja, o próprio juiz da zona eleitoral, no momento de da apreciação de eventual pedido de registro. De forma que, indeferida a inclusão no sistema filia, ela, de certo modo, a ela se subsume a não declaração da condição de filiada, que, ao menos momentaneamente, e para este efeito desse julgamento que nós estamos procedendo hoje, vem, sim, apoiada em prova unilateral, que não é aceita
pelas cortes eleitorais. Então, se trata de uma decorrência lógica e repito, esta existência ou não da filiação partidária oportuna deverá ser apreciada no momento da apreciação do pedido de registro, aliás, de acordo com a súmula 20 do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos aqui como prazo encerrado, prazo fatal para o manejo desse pedido, o dia 16 de junho, e este pedido feito pela pré-candidata, enfim, ao que se depreende, só foi manejado no dia 13 de agosto de 2020, passados, portanto, quase 2 meses do prazo escoado. Desta forma, senhor presidente e demais colegas, eu estou votando pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os colegas da Corte, e excelentíssimo senhor Procurador-Geral Eleitoral, doutor Venzon, o doutor Rogério Vargas, aqui também representando o nosso corpo funcional, e um especial cumprimento ao eminente advogado, que também se ouve da tribuna nessa nova tecnologia que nós temos, que a pandemia nos obriga, digamos assim, a utilizar. No que diz respeito ao voto, nós tivemos precedentes recentes, no mesmo sentido do voto do relator, cujo brilhante voto acompanha integralmente. Perfeito. Desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, endossando as saudações feitas, especialmente ao advogado, que nos presenteou com uma bela sustentação oral, eu estou acompanhando integralmente o eminente relator. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, na sua pessoa, saúdo a todos os integrantes da Corte, doutor Fábio, doutor Rogério, cuja pessoa saúde os funcionários do nosso tribunal. Uma saudação especial ao doutor João Lúcio, lembrando que o nosso último encontro presencial foi no IARGS, trabalhando sobre direito eleitoral, né? E agora quero cumprimentá-lo também pela excelente manifestação feita, que, inclusive, dá ênfase ao que nos pouparia de trabalho a todos nós da Justiça Eleitoral, se pudéssemos ter acolhido o pleito muito bem deduzido pelo nobre advogado, mas realmente espelhando aquilo que nós vimos decidindo, muito bem posto pelo eminente relator, no sentido de que os procedimentos devem ser atendidos passo a passo para que se tenha realmente esta formação toda do processo eleitoral. Eu lamento, mas acompanho integralmente o eminente relator, porque também este é meu posicionamento. É como voto, eminente presidente. Perfeito. Desembargador Miguel Ramos. Presidente, boa tarde. Seu nome, saúdo todo quem nos assiste. Doutor Costa, prazer em conhecê-lo e que bom ouvi-lo. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Presidente, em seu nome eu saúdo a Corte. Saudação que eu estendo ao doutor Fábio, doutor Rogério, doutor João Costa, que nos brindam com a sua participação. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Perfeitamente. Então, proclamando o resultado, recurso 060-0062, a unanimidade, afastaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. Obrigado, excelências, um bom trabalho a todos. Obrigado. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. O próximo recurso da tarde é o de número 11.307, relatoria do eminente desembargador Armínio, e se trata de um recurso interposto pelo PP, Partido Progressista de Santo Antônio do Palma, contra a sentença que desaprovou suas contas relativas à eleição de 2018. Como eu disse, é a relatoria do desembargador Armínio, e eu passo, então, a palavra ao nosso procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, neste caso, recurso do Diretório Municipal dos Progressistas, Santo Antônio de Palma, relacionado à sentença que desaprovou as contas das eleições gerais de 2018, e desaprovou porque não foi apresentada conta, não houve abertura de conta bancária específica, sendo que para
as eleições é necessária abertura de conta específica, mesmo que não haja movimentação bancária nos termos do artigo 10, parágrafo 2º. Isso para todos os órgãos, diretórios, mesmo os municipais, nos termos do artigo 48, essa mesma resolução 23553 de 2017. Nosso parecer diverge um pouco do da Corte, porque a Corte, inclusive, na sessão passada, entende pela aprovação das contas com ressalva. No nosso caso, nós entendemos pela desaprovação, nosso parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Como falou o eminente procurador, na sentada passada tivemos 2 casos similares, um de minha relatoria e outro do desembargador Silvio. A questão diz respeito às eleições de 2018, diretório municipal, que até por isso, no âmbito da sua atuação, nada arrecadou e nada gastou. E o nosso precedente da lavra do desembargador Fischmann, nosso assistente mais fiel, é no sentido de mitigar essa exigência formal da conta bancária específica, né? Com o que eu estou votando pelo provimento do recurso com a aprovação das contas com ressalvas. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Colegas, nós temos uma pauta longa, conforme os colegas já perceberam. Então, esses recursos e procedimentos, que são aqueles que têm vindo reiteradamente à Corte, nós vamos fazer aquele julgamento que temos feito de observar os votos da rede e havendo obviamente que qualquer um dos eminentes colegas ficam à vontade para querer se manifestar. E não havendo manifestação expressa, nós vamos, então, considerar os votos da rede e proclamar um resultado. Neste caso, eu observo que não há qualquer voto divergente do voto do eminente relator, então eu consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer declaração ou manifestação de voto. Em não fazendo, proclamamos o resultado. Não havendo qualquer manifestação, então, o recurso eleitoral 11.307 deram provimento para aprovar as contas com ressalvas, unânime. O próximo julgamento é também o recurso eleitoral 1503. Se trata, igualmente, de um recurso interposto pelo progressista de Coqueiro do Sul, contra a sentença que desaprovou contas do exercício 2017, a exemplo da situação anterior. A relatoria é do eminente desembargador Silvio Ronaldo de Moraes, e eu passo a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo presidente, renovando as saudações, as contas foram desaprovadas em razão de recebimento e utilização de recurso de origem não identificada, e foi determinado o recolhimento de R$ 1.584,30, com acréscimo de multa de 20% sobre esse valor e suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário até esclarecimento da origem dos recursos. Nós entendemos que o partido conseguiu demonstrar que R$ 84,30 decorreram de um estorno. O banco teria havido um débito indevido, e aí fez um estorno, aí entrou esse dinheiro, e então, nesse caso, não há qualquer irregularidade, né? Seria o caso de provimento para retirar esse valor, que é pequeno, R$ 84,30. Agora, em relação ao valor remanescente, o partido alega que utilizou fundo de caixa, mas não poderia utilizar fundo de caixa, porque o fundo de caixa tem alguns requisitos específicos, né, como o valor, que não pode ultrapassar R$ 400, né? Então, nesse ponto, em relação à questão da utilização do fundo de caixa, nós entendemos que deve ser mantida a sentença. Como esse processo é físico, o parecer era do Dr. Weber, então eu não tive acesso agora para verificar, e a Procuradoria mudou assim, o seu entendimento no sentido de aplicar o princípio da proporcionalidade em relação à multa. Eu realmente não sei se esse valor representa 100% ou qual é o percentual que ele representa. Se representa 100%, correto a manutenção da multa em 20%. Caso o valor seja menor, então nós até opinamos, retificando o parecer, para que seja aplicado um valor de multa proporcional ao valor que a irregularidade representa em relação aos recursos recebidos. É o parecer. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovando as saudações,
Quero também fazer uma saudação ao doutor Décio Tiberê Gomes de Oliveira e a sua equipe, doutora Laura, doutora Maria Aparecida, doutora Daviane, que encaminharam memoriais, e também, a exemplo do nosso fiel assistente, doutor Gerson Fishman, estão também acompanhando o nosso julgamento. Então, a minha saudação também vai a eles. De fato, aqui houve, como bem registrado pelo doutor Fábio, um equívoco do banco na desaprovação das contas, de um valor que foi um lançamento equivocado, corrigido. Eles trouxeram aos autos a demonstração e eu estou afastando. E, de sorte que, então, eu já antecipo que, na verdade, eu estou dando parcial provimento ao recurso. Os memoriais enfatizaram bastante alguns temas que, inclusive, eu estou também dando provimento. O restante se refere a R$ 1.500 é o valor aqui para desaprovação das contas, que, na verdade, foi um valor, segundo alegado, utilizado do fundo de caixa. É preciso ver que este fundo de caixa ele vem regularizado na resolução TSE 23.464/15, no artigo 19, em que eu, depois de transcrever no acordo e no voto já encaminhado a todos os senhores, destaco que ele pode ter um saldo máximo de R$ 5.000, pode ser recomposto mensalmente, deve ser feito e utilizado e constituído de recursos que tenham transitado pela conta bancária específica do partido, por saque realizado mediante emissão de cheque nominal ao próprio órgão partidário, não podendo o montante no ano superar a 2% dos gastos lançados no exercício anterior. Pois bem, esta soma de exigências não foi adimplida na utilização desse valor, de sorte que, no ponto, não há como superar. Mas vejam bem, respondendo até a pertinente a indagação do Dr. Fábio, eu estou considerando que a receita empregada para pagamento da despesa, como de origem não identificada, representa apenas 37% da movimentação total do exercício, que foi 4.020,20, como consta nas folhas 54. Eu até cogitei se não teria sido um valor a menor, porque recentemente, num processo do desembargador Thompson, nós até aprovamos as contas com ressalvas, porque ela ficou naquele limite, ultrapassou muito pouco o limite dos R$ 1.048, que equivale às 1.000 UFIRs, né? Mas, neste caso, extrapolem muito, então não foi possível aproveitar esta regra. De sorte que eu estou votando neste sentido, em que seja feito o recolhimento dos R$ 1.500, acrescidos da multa de 5%, como determina a lei. Mas vejam bem, o que eu estou fazendo e também dando provimento. Eu entendo que mereceu ser revista a penalidade aplicada pelo juízo monocrático, nos termos do artigo 36, inciso 1º, da 9.096/95, consistente na suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário, até que o esclarecimento sobre a origem dos recursos seja aceito pela Justiça Eleitoral. Eu trago, vejam bem, decisões nesse sentido, e também estou lembrando que, a partir da proposta do eminente desembargador eleitoral Gerson Fishman, na sessão de 28 de 1 de 2020, por ocasião do julgamento da RE 898, esta Corte sinalizou a necessidade de aprofundar a reflexão sobre o tema, posicionando-se no sentido de que não implique negativa de aplicação de qualquer forma de reprimenda à utilização dos recursos de origem não identificada. Eu cito também jurisprudência e faço a modulação para dizer que, diante disto, eu estou votando pelo parcial provimento do recurso, para, mantendo a desaprovação das contas, pelas razões que expus, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 1.500, mais a multa aplicada de 5%, que equivale a mais R$ 75, bem como afastar a sanção de suspensão do recebimento de cotas de fundo partidário, conforme artigo 36, inciso 1, da Lei 9.096/95, dando, portanto, parcial
provimento ao recurso. É como voto, eminente presidente. Muito bem. Colegas, que novamente observo no sistema a presença de qualquer voto divergente ao voto do eminente relator, de modo que eu consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ou manifestação de voto. Não havendo qualquer manifestação a ser feita, então proclamamos o resultado. Recurso eleitoral 1503, a unanimidade, deram parcial provimento para, mantendo a desaprovação das contas, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 1.500 e mais multa de 5%, bem como afastar a sanção de suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário prevista no artigo 36.1 da Lei 90/96. O próximo processo da pauta, colegas, é um pedido de homologação de acordo extrajudicial, tendo como partes a União e Evandro Esperança. A relatoria é do eminente desembargador Silvio Moraes, e eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, parecer pela homologação do acordo. Perfeito. Desembargador Silvio Moraes. O parecer, o voto é no mesmo sentido, presidente. Mesmo sentido. Muito bem. Consulto os colegas se alguém quer fazer qualquer declaração de voto, qualquer manifestação. Não havendo, então, proclamamos o resultado, homologaram o acordo extrajudicial unânime. O próximo processo é o recurso 1409, recurso interposto pelo Democratas de Rosário do Sul, contra a sentença que julgou não prestadas as contas do exercício de 2018. A relatoria é do eminente desembargador Roberto Fraga e passo a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, efetivamente trata-se de... Foi autuado como recurso, né? Mas aqui nós temos uma discussão exatamente entendendo que não se trata de um recurso, mas, enfim, trata-se de recurso da prestação de contas do Democrata de Rosário, na verdade, o julgamento de contas não prestadas, né? Relacionada a contas de exercício 2018. Então, foram julgadas as contas não prestadas, terminou-se a suspensão do repasse de recurso do fundo partidário, suspensão do registro, anotação do órgão diretivo, sanção que restou sobrestada em razão da liminar concedida na ADI 6032. Posteriormente, a sentença, a agremiação juntou os outros documentos relativos à prestação de contas de exercício. E esses documentos foram recebidos pelo juízo como recurso eleitoral. Mas nós, o parecer, na verdade, do doutor Weber, né, entende que não é o caso de receber como recurso, porque não foi interposto efetivamente um recurso, né? Não era esse o objetivo. E, então, opinou pelo não conhecimento desses documentos trazidos posteriormente como recurso. Tem também uma questão de tempestividade, está ali, se entendeu que não foi juntado um AR, então não tinha nem como aferir a questão da tempestividade ou não, então tem também essa referência do recurso, mas eu acrescento aqui o seguinte: se for para ser conhecido o recurso, então, se for para ser conhecido como recurso esse documento, que seja desprovido, como ocorreu agora na última sessão, em relação a outro caso em que foram julgadas as contas não prestadas, e a juntada da documentação necessária para a prestação de contas é feita depois da sentença. Não tem como reformar uma sentença que julga contas não prestadas com base numa prestação posterior à própria sentença, né? Então, aqui seria a mesma situação, ou seja, ou seria um não conhecimento porque não se tratou de interposição de recurso, e se caso se entenda que houve interposição de recurso, pelo desprovimento do mesmo, porque não era mais possível agora a juntada de documentos para realizar a prestação de contas. É o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, renova a saudação, a qual eu estendo ao colega Gerson Fischmann, que nos ouve, pelo que eu estou sabendo. Senhor presidente, realmente eu voto no mesmo sentido da manifestação do doutor Fábio, me parece que processualmente não se trata de recurso,
acho mais coerente não receber com recurso e devolver ao juiz à cor, para que lá seja protocolado a nível de petição, senhor presidente. É como encaminho o voto. Muito bem. Consulto a todos os colegas se desejam fazer qualquer manifestação de voto ou declaração, senão os votos serão considerados aqueles já lançados na rede, na mesma linha do voto do eminente relator. Não tendo qualquer manifestação, então, proclamando o resultado, o recurso 1409, não conheceram do recurso determinando a devolução dos autos à origem nos termos do voto do relator. O próximo processo da pauta é um recurso interposto por Leandro dos Santos contra a sentença que deferiu o pedido de regularização da inscrição eleitoral. O número do recurso é 0600057 e a relatoria é do desembargador Roberto Fraga. Com a palavra, o eminente procurador, Dr. Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, foi indeferido esse pedido de regularização da inscrição eleitoral do recorrente, vez que teria sido feito o pedido, que seria, na verdade, ele estaria cancelado o título dele, na verdade, né? Teria que fazer uma nova inscrição, né? E foi feito fora do prazo previsto no artigo 91 da Lei das Eleições. Esse dispositivo diz que nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição, lembrando que esse prazo, que terminou lá por maio, salvo engano, encerrou antes da emenda constitucional 107. Então, apesar de ser ligado à eleição, mas como o prazo já havia encerrado quando da emenda constitucional, ele não se alterou em virtude da emenda constitucional. Então, por isso que foi indeferido o pedido. E nas razões recursais, o recorrente alega que somente conseguiu fazer o pedido no momento que o fez, ou seja, depois do prazo, porque estaria dependendo de uma decisão na prestação de contas, da regularização da prestação de contas. Ele entendia que era em virtude disso, da não prestação de contas, que ele não estava tendo a ação eleitoral, ele não tinha como fazer a inscrição, mas, na verdade, não era esse o motivo. Ele tinha, conforme uma certidão acostada aos autos, ID 6416683, ele estava com a situação cancelada desde 17 de maio de 2017, em razão de ausência às urnas nos últimos 3 pleitos, né? Então, era esse o motivo, não era aquele outro. Então, em virtude disso, ele perdeu o prazo e também não procede as alegações de dificuldades em virtude da pandemia, porque no que se refere à alegada ausência de atendimento presencial durante o período imediatamente anterior ao encerramento do prazo para a regularização da inscrição, não merece acolhimento porque, como referido ao magistrado, devido à quarentena decretada pela pandemia, o tribunal passou a permitir que eleitores possam tirar o título de eleitor, regularizar a situação eleitoral e até mesmo mudar a zona de votação via internet com a plataforma Título Net. Isso, inclusive, foi noticiado, foi fixado um cartaz na frente do cartório, exatamente dizendo isso. E mesmo aqueles que não pudessem, por alguma razão, fazer pela internet, havia a resolução TRE 341 de 2020, a previsão de atendimento presencial. Então, também, por essas razões, não faz sentido, não procede a alegação do recorrente. Uma última alegação aqui é incongruência da certidão circunstanciada juntada no ID. Era uma certidão, bom, diz o seguinte, havia previsão de que estava cancelada, mas depois aquela certidão daria a entender que não estaria, né? Mas a situação foi plenamente esclarecida na sentença, que pontuou que tais certidões servem ao propósito exclusivo de permitir, no período da vedação de regularização, que vai de 100, que é o do artigo 91, né, da lei, até o término da apuração, o exercício de outros direitos dependentes da regularidade eleitoral, não habilitando o eleitor com o título cancelado a votar a ser votado. Ou seja, para a pessoa não ser prejudicada por esse período em que ela não pode fazer a sua inscrição eleitoral, então existe essa certidão, é só isso. Então, diante dos postos, o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, vem sessão, passa a sessão e eu me esqueço de fazer uma menção que eu acho que quero fazer. Um elogio, um cumprimento à área técnica dessa corte. Não aparece na tela, mas todos os dias eu e os colegas, os senhores, recebemos com a devida antecedência os votos que vêm para a sessão. Eu tenho a particularidade que eu pedi para me direcionar 2 e-mails por cautela.
Todos os dias, com a devida antecedência, recebo a sessão, os votos, a pauta em 2 e-mails. Se houver uma alteração, eventualmente ocorre, me mando novamente. Também, com a devida antecedência, recebo nos 2 e-mails a senha para entrar na sala online. Ao proceder ao julgamento, se vê aqui à margem esquerda o processo, o nome do relator, a localidade. Então, a área técnica desse tribunal, ao meu ver, senhor presidente, está trabalhando exemplarmente. Eu acho bom registrar de minha parte isso. Meus cumprimentos àqueles que estão atrás da tela, atrás da imagem. Meus agradecimentos e meus cumprimentos. Senhor presidente, o meu voto vai no mesmo caminho do doutor Fábio Venzon, do nosso procurador regional eleitoral. Eu estou negando o provimento do recurso, senhor presidente. Muito bem. Se observa na rede que todos os votos dos demais colegas são acompanhando o voto do eminente relator. E eu, então, consulto a todos se alguém deseja fazer alguma declaração ou acréscimo ou manifestação de voto. A declaração que se impõe, presidente, é ratificar e somar com o desembargador Roberto Fraga na sua manifestação acerca desse trabalho silencioso, mas eficientíssimo, para que possamos todos estar aqui com esta tranquilidade de trabalho online, ao corpo funcional do TRE, exemplar, competentíssimo e sempre à altura desta justiça especializada do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Sem dúvida. Penso que esse seja o pensamento de todos os integrantes da Corte, desse tribunal. Então, consulto, aliás, já consultei os colegas, estão todos mantendo os votos na linha do voto do relator, e podemos, então, proclamar o resultado, o recurso 060-0057, negado provimento unânime. O próximo é um requerimento de regularização de contas não prestadas, apresentado por Márcio Geraldo dos Santos, relativo à campanha de 2014, com um pedido de quitação eleitoral. A relatoria é do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, e eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, levando as saudações, no presente caso, a unidade técnica prestou informações no sentido de que não foram identificados recursos de fonte vedada ou de origem não identificada, tampouco recebimento de recursos do fundo partidário. Constatou a existência de uma conta bancária sem movimentação financeira. Foi verificado ainda que não há indício de recebimento nem remessa de recursos de outros candidatos ou partidos, bem como não foi informada a emissão de notas fiscais eletrônicas no nome do candidato. Em razão disso, nós opinamos pelo deferimento do pedido de regularização das contas do candidato Márcio Geraldo dos Santos, relativo às eleições de 2014. Perfeitamente. Desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, renovadas todas as saudações, o meu voto vai na mesma esteira do parecer ministerial. Tratava-se de inércia na prestação de contas anteriormente não prestadas. Vem agora o candidato requerer a regularização com obtenção de quitação eleitoral, e exatamente como disse o doutor Fábio, submetido o procedimento à nossa área técnica, foi constatado que não houve recebimento de recursos de fonte vedada, recursos de origem não identificada, tampouco de fundo partidário, enfim, todos os demais requisitos foram preenchidos, de modo que eu estou votando por julgar procedente o pedido, considerando regularizadas as contas e levantando a proibição de obter quitação eleitoral. E, para terminar, senhor presidente, me associo às oportunas e muito bem postas palavras do desembargador Fraga, no que atina ao suporte que nos dá todo o corpo funcional desta casa, que, aliás, não surpreende. Muito bem. Novamente, se observa a ausência de qualquer voto contrário ao voto do eminente relator, de modo que eu consulto a todos colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação ou acréscimo de voto, senão iremos proclamar o resultado. Não havendo qualquer manifestação, então, petição 060-0326, requerimento de Márcio Geraldo Santos, a unanimidade julgaram procedente a fim de considerar regularizadas as contas de Márcio Geraldo dos Santos
referente a eleições de 2014, confirmando o levantamento da proibição de obter quitação eleitoral. O próximo processo é também, exatamente como a situação anterior, pedido de regularização de contas não prestadas, apresentadas aqui por Paulo Ricardo da Luz de Melo. A relatoria, o número da petição do processo é 06321. A relatoria também do desembargador Gustavo Diefenteller, e passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, eminentes desembargadores, aqui é exatamente igual a outro caso, trata-se apenas de prestação de contas de outro candidato e relacionado às eleições de 2010, contas julgadas não prestadas, pedido de regularização. E aqui também a unidade técnica não verificou irregularidades, razão pela qual nós opinamos pelo deferimento do pedido de regularização das contas do candidato Paulo Ricardo da Luz de Melo relativo às eleições de 2010. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefenteller. Senhor presidente, a situação, como disse o doutor Fábio, é idêntica do processo anterior, só mudam as circunstâncias de pessoa e tempo, de modo que o voto vai exatamente na linha preconizada pelo Procurador Regional Eleitoral. Estão regularizadas, então, as contas do candidato e permitida a obtenção da quitação eleitoral. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Assim, tendo votado todos os integrantes da Corte, eu consulto aos colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação ou acréscimo de voto. Não havendo qualquer manifestação, então, proclamando o resultado, requerimento 060-321, a unanimidade julgaram procedente o pedido a fim de considerar regularizadas as contas de Paulo Ricardo da Luz de Melo, relativa às eleições de 2010, confirmando o levantamento da proibição de obter quitação eleitoral. O próximo processo da pauta é um recurso interposto por Renato Luiz Chiaradia, recurso número 060-018, e esse recurso se opõe à sentença que julgou procedente representação por propaganda eleitoral antecipada formulada pelo Ministério Público Eleitoral. A relatoria é do eminente desembargador Thompson Flores. E eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, com o referido recurso do Ministério Público, da Promotoria Eleitoral, em face de sentença que julgou procedente representação, que julgou recurso interposto por Renato Luiz Chiaradia, ou Chiaradia, não sei, da sentença que julgou procedente representação por propaganda eleitoral antecipada formulada pela Promotoria Eleitoral. Existe uma preliminar, que é suscitada no recurso, de não conhecimento da petição inicial em virtude de não ter sido informada ao RL da postagem, desatendendo a determinação do artigo 17, inciso 3 da Resolução 23.608. Na esteira do julgamento realizado por essa egrégia Corte, em 13 de setembro, no recurso eleitoral 0600018, dígito 59, nós entendemos que essa questão deve ser enfrentada no mérito, na análise da prova. Eu acho mais apropriado, realmente, porque depois de já conhecido e já, inclusive, sentenciado, me parece que seria mais apropriado, neste momento, analisar isso no momento da prova, ou seja, não foi juntada a postagem, não foi juntada o RL da postagem, não há prova do ilícito. Seria basicamente isso. Né? E assim foi decidido, pelo menos, nesse recurso eleitoral 060001859. Então, nesse sentido, estamos remetendo ao mérito. No mérito, então, não houve informação, como mencionado, da URL das postagens, né? Descumprindo o artigo 17, inciso 3 da Resolução 23.608. E aqui tem algo a mais, porque, além de não ter sido informada a URL da postagem, constando apenas o endereço eletrônico do perfil do representado, essa URL foi o perfil do Facebook do representado foi acessado pelo magistrado,
que não encontrou as postagens objeto da lide, conforme consta da decisão, está no ID 6730-133. Então, não foram encontradas as postagens, supostamente teriam sido retiradas depois de ajuizada a representação, mas, enfim, não foram encontradas as postagens. As postagens são mencionadas, há cópias na inicial, mas elas não foram encontradas dentro da página do Facebook. Ademais, as postagens não foram reconhecidas pelo representado e as impugnou em sede de contestação, controvertendo o fato. Então, caso a existência das postagens e seu teor fosse fato incontroverso e o juiz tivesse conseguido acessar as postagens através do perfil do Facebook, cujo URL foi efetivamente informada, poderíamos entender que restou suprida a exigência trazida pela resolução, pois, de outra forma, alcançada a finalidade da norma de caráter instrumental. Contudo, como nós estamos referindo, as postagens foram objeto de impugnação e não foram encontradas através da URL do perfil do Facebook informado. Razão pela qual nós entendemos que assiste razão ao representado, devendo ser dado provimento ao recurso para julgar improcedente a representação por ausência de prova da propaganda tida por irregular. De qualquer maneira, ainda que se entendesse que há prova, que foi suficiente os prints juntados e a URL do perfil do Facebook teria sido suficiente, nós entendemos que no mérito também aqui não há aqui ilícito, não há propaganda eleitoral antecipada, né? O Ministério Público entrou com a ação porque teriam santinhos, digamos, do candidato. Ele teria colocado na página dele, no perfil dele, santinhos, né? Então, ela foi julgada procedente sob o fundamento de que, malgrado a ausência de pedido de voto, tal foto, uma foto que ele colocou dele, contém o nome e número utilizado pelo candidato no último pleito de 2016, o que lhe confere nítido caráter eleitoral. Mas, quando o artigo 36A, ele permite que os pré-candidatos, eles anunciem sua pré-candidatura e exaltem suas qualidades pessoais, tá, no caput, é permitido, né? Claro que existe um permissivo hoje na legislação para determinados atos que têm caráter eleitoral. Obviamente, quem lança uma pré-candidatura, lança uma pré-candidatura por causa das eleições, óbvio. E quando fala das qualidades pessoais, ele está se dirigindo aos eleitores, ele se dirige aos eleitores. A legislação hoje não veda que o pré-candidato se dirija aos eleitores e exalte suas qualidades pessoais. O artigo 36A está permitido isso hoje, né? A questão da menção, dele ter, parece que ele manteve ali o que seria o santinho da eleição passada, então aparecia a foto dele, a imagem dele ali, o número, alguma coisa assim, né? Uma mensagem, no campo e na cidade, um mandato de verdade, porque ele é vereador, inclusive. Vereador. Nós entendemos que essa conduta aí está inserida aqui dentro do que permite o artigo 36A, não há pedido de voto, não foram utilizados meios proscritos durante a campanha, não se utiliza de um meio, e isso para mim é o mais importante, é verificar se a pessoa utilizou um meio que outros pré-candidatos não poderiam utilizar. A pessoa botou um outdoor, outros não teriam dinheiro para isso. A pessoa impulsionou, gastou muito com impulsionamento, outros pré-candidatos não teriam dinheiro para isso. Aqui ele colocou uma imagem no Facebook dele, qualquer pré-candidato poderia fazer isso aqui, né? Então, também, em relação ao mérito, nós entendemos que não existe aqui a propaganda eleitoral antecipada, vedada, passível de sancionamento. É a razão pela qual nós opinamos pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado improcedente a representação. Eu queria aqui que eu pedir auxílio ao nosso secretário, doutor Rogério, porque eu tenho esse recurso, o 060-0018, que o eminente procurador acabou de proferir o parecer, da relatoria do desembargador Thompson Flores. Mas quando eu clico para abrir o voto, ele abre um outro voto. Então, apenas para confirmar, o voto é esse mesmo, o 0, eu não estou agora, eu não tenho o voto aqui. Quando eu clico aqui no voto do Apolo, ele abre um voto que é da relatoria. Se me permite, presidente, havia na nossa pauta um outro recurso, que seria o número 9, não este agora, que seria o 0600-00369, também da relatoria do desembargador Thompson. Eu tenho na minha lista de processos desta pauta de hoje. Este que está sob apreciação agora seria o 10º da pauta. E não... Exatamente, senhor presidente. E o outro seria anterior a esse. Esse que o colega Gustavo de Fenterra menciona seria anterior a esse que Vossa Excelência puxou, chamou a julgamento. É que, assim, eu não tenho aqui por número de ordem na pauta, eu tenho pelo número deles, né? 0600-003, dígito 69. Foi chamado, que esse que o procurador acabou de fazer
O que eu tenho na ordem é o 60.0018. É um recurso do Renato Luiz Chiaradia. Sim, mas tem um anterior que é o 003. O anterior. Sim, mas esse não tem. O que eu tenho é o 0018. É esse não, mas que tem o 003 também. Esse é o último. Esse é uma doação de recurso, é lá atrás. É o seguinte. Não, então a ordem está invertida para nós em relação à sua, presidente. Não, sim, o que eu tenho aqui é esse que eu acabei de chamar, que foi, inclusive, objeto já de parecer do procurador. Só queria confirmar, porque quando eu clico no voto, doutor Rogério, ele abre um voto do desembargador Fraga, que nós já julgamos. Só por isso. Mas deve estar com algum problema momentâneo o PJE, presidente, mas ambos são do desembargador Thompson Flores. Certo. Então, tá. Então, nós já havíamos feito a chamada do processo antes, é o 0018, um recurso de Renato Luiz Chiaradia, e relativamente a uma sentença que julgou procedente de representação feita pelo Ministério Público. E o Ministério Público Eleitoral aqui nesse grau, o doutor Fábio Venzon, já se manifestou. Então, eu passo a palavra ao eminente relator, o desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, o meu voto vai na mesma linha do parecer. Efetivamente, eu supero a preliminar da mesma forma. E, no mérito, realmente, o conjunto probatório ele não autoriza a conclusão da sentença. Os fatos apontados na inicial não se configuraram durante a instrução, não com aquela conotação apontada na inicial. De modo que, sucintamente, o voto vai na mesma linha do parecer, meu voto é pelo provimento do recurso. Perfeitamente. Eu observo, colegas, a ausência de qualquer voto em sentido contrário ao voto do relator. Então, consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ou manifestação de voto. Não havendo, então, proclamando o resultado, é o recurso eleitoral 060.0018. A unanimidade deram provimento ao recurso para improcedente a representação. Agora sim, o último processo da pauta é esse referido pelo desembargador Gustavo, é um recurso de número 060.0003, que trata de um recurso interposto por Elizabeth Martins Grilo contra a decisão do juiz eleitoral da 90ª Zona Eleitoral de Guaíba, que julgou procedente representação por doação acima do limite legal, representação ajuizada pelo Ministério Público. A relatoria é do eminente desembargador Thompson Flores. Eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, como mencionado, o recurso eleitoral interposto como decisão que julgou procedente representação ajuizada pelo Ministério Público para condenar, por doação acima do limite legal, para condenar a representada Elizabeth ao pagamento de multa no valor de R$ 2.013,42. Corresponde a 100% da quantia doada em excesso. Ela, no caso, a representada nas suas razões recursais, ela postula a reforma da sentença para que seja julgada improcedente, defende que a renda oferida por seu companheiro, Cristiano Wagner, no ano anterior ao pleito, deve ser considerada para aferição do referido limite da doação eleitoral, e alega ainda que o montante supostamente excedido não possui capacidade de influenciar economicamente as eleições. Ela alega que convivia em união estável com Cristiano Wagner no ano de 2017, ano anterior da doação, sendo que a renda do mesmo permitiria essa doação acima do limite. Nós não vislumbramos a existência de prova da afirmada união estável. Isso porque as declarações de rendimento da recorrente dos exercícios 2017, 2018 e 2019 e a declaração de rendimento de Cristiano Wagner do exercício 2017 afirmam que não possuíam cônjuge ou companheiro. Eles declararam à Receita Federal, durante todo esse período, que não possuíam companheiro. Aí agora, depois desse feito aqui, sendo ajuizado esse feito, aí vem essa declaração firmada em cartório pela recorrente, pelo senhor Cristiano, né, somente após o ajuizamento da representação. Então, nós entendemos que ela não invalida as declarações feitas pelos mesmos, em sentido diametralmente oposto, feitas pelos mesmos à Receita Federal.
Além disso, além da declaração firmada, não foi acostada qualquer prova contemporânea da união estável. Além da declaração lateral deles, que eles firmaram, não foi acostada nenhuma prova, qualquer prova contemporânea da união estável. Portanto, não tendo sido comprovada a união estável, resta prejudicada a discussão posta no recurso, pois tem por fundamento a possibilidade de somatório da renda do suposto companheiro. Ademais, igualmente prejudicada a tese defensiva, na medida em que a única prova de rendimento do suposto companheiro recorrente diz que o ano de 2016, pois somente foi juntada a declaração de rendimento de Cristiano Wagner do exercício 2017, ano calendário 2016. Como a doação foi feita no ano de 2018, interessava a prova de rendimentos do ano calendário 2017 e não 2016. Assim, então, aqui não precisa nem adentrar naquela discussão, que inclusive a Corte entendeu no último julgamento que tivemos, agora recente, nessa semana ainda, que o regime de comunhão parcial de bens importa em comunhão desses rendimentos para fins de análise, em soma dos rendimentos para fins de análise da renda bruta, e aqui a união estável importa em regime de comunhão parcial, como se sabe, né? Então, em tese, se realmente tivesse comprovado a união estável, poderia ela somar o rendimento do companheiro, segundo o julgado da Corte agora recente, mas nesse caso, como eu referi, não houve a comprovação, seja da união estável, seja da renda do companheiro no ano de 2017. Né? Então, em virtude disso, a representada ela doou a importância de R$10.000 ao candidato José Ivo Sartori, sendo que no ano anterior ao pleito, a doadora oferiu o rendimento bruto de R$ 79.865,75, conforme cópia da declaração de ajuste anual. Desse modo, durante o pleito de 2018, a doadora somente poderia ter doado 10% da renda bruta, ou seja, R$ 7.986,58. Então, a diferença entre os 10 mil que ela doou e esses 7.986 é exatamente os R$ 2.013, que é o excesso, e que foram o fundamento para aplicar uma multa no valor de 100%, ou seja, nessa mesma importância. Né? E, além disso, só para concluir também, é um ilícito eleitoral administrativo que não exige, para que se aplique a multa, uma comprovação de que o valor afetou o pleito, teve alguma potencialidade lesiva. Isso aí não, essa discussão é descabida. Diante disso, o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, como bem lembrado pelo procurador, essa semana nós julgamos um processo da minha relatoria, em que nós fizemos, inclusive, o exame da jurisprudência do TSE acerca dessa questão, inclusive a sua alteração recente sobre isso. Só que, como bem dito pelo procurador, essa matéria aqui não tem pertinência ao julgamento, porque a documentação acostada aos autos não é apta para comprovar o vínculo alegado ao tempo da doação, visto que a união estável firmada em cartório somente foi levada a efeito após o ajuizamento da representação, contendo informações opostas às realizadas à Receita Federal antes da propositura da demanda. De modo que, então, essa união estável não ficou comprovada naquela oportunidade, motivo pelo qual o meu voto é pela manutenção da sentença e nos exatos termos do parecer resumido pelo eminente procurador. Muito bem. Se observa aqui na rede a inexistência de qualquer voto contrário ao voto do eminente relator, de modo que eu consulto os eminentes colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ou manifestação de voto, ou se mantém os votos já proferidos. Não havendo qualquer voto em sentido contrário, então podemos proclamar o resultado. Recurso eleitoral 060.0003. Negar um provimento ao recurso unânime. Bem, colegas, assim nós vencemos a nossa pauta neste dia. Anuncio a próxima sessão na próxima segunda-feira, 21 de setembro, às 14 horas. Agradeço a participação de todos. Desejo a todos uma boa tarde e bom trabalho a todos e também uma boa tarde à nossa assistência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Tudo de bom. Cuidem-se.